Essa noite nós designamos o tema para conversarmos aqui sobre família e sobre pais e filhos. O nosso Deus é um Deus de gerações. Ele poderia ter gerado todos os seres humanos de uma vez só, mas não. Ele escolheu nos gerar de uma forma geracional. Pais, ele gerou Adão e Eva, que geraram filhos, que geraram filhos, que geraram filhos, e nós estamos aqui. E há um propósito nisso. O propósito da família faz parte de um propósito eterno de Deus, um Deus que trabalha em gerações. E é propósito de Deus abençoar tanto pais quanto filhos. E nós queremos falar sobre isso essa noite. Nós queremos usar alguns exemplos. E quando eu falo pais e filhos, nós falamos pais e mães, e filhos e filhas. A família é uma bênção de Deus. Eu quero convidar minha esposa que está aqui, que é mãe também. Vem aqui, Thaís. Nós estávamos conversando sobre esse momento, e a gente sempre gosta, quando a gente fala de pais e filhos, também trazer um olhar feminino. Porque a mãe, ela é muito importante na família. A mãe, ela é aquela pessoa dentro de casa que representa a sensibilidade do Espírito Santo, que representa esse Deus de cuidado, esse Deus de amor. Eu já falei aqui que quando Deus criou o homem, Deus o criou, homem e mulher o criou, a sua imagem criou. Então a imagem de Deus é o homem e a mulher juntos. A família tem um propósito e cada parte da família é importante. Então, mulheres, sintam-se abraçadas por Deus no propósito de vocês. Deus ama vocês. Nós estávamos conversando e Deus colocou no coração da Thaís uma reflexão. Ela vai compartilhar com vocês. Depois eu volto aqui e eu também tenho uma reflexão para compartilhar. Amém. Então, como o pastor Dionísio falou, estou aqui representando mulheres e mães. E eu quero começar falando que a palavra nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a não sábia, então, desconstrói, destrói. Então nós mulheres precisamos começar em nós essa cura para que nós possamos levar para dentro das nossas casas. Por isso convidamos, como o pastor Antônio falou aqui, de quinta-feira, dia 19, é o nosso encontro onde nós mulheres buscamos aqui essa reconstrução que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, para que assim nós possamos edificar a nossa casa da maneira correta. Amém, mulheres? Amém. Então, se vocês quiserem, puderem, podem então abrir aqui a palavra de Deus em Gênesis 37, no versículo 3. Aqui eu trago alguns exemplos que já foram citados em cultos, de pais e filhos também, sobre como que a cultura familiar ela pode nos influenciar. Então, algo aqui acontece muito forte que serve como lição nas nossas vidas. Porque a partir do versículo 3 diz assim: ora, Israel, Jacó, antes, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui nos mostra, irmãos, que muitas vezes o que nós construímos dentro da nossa casa pode destruir um propósito muito maior do Senhor para as nossas vidas por meio dos nossos filhos. Aqui havia comparação entre os irmãos. E às vezes dentro das famílias há comparação entre filhos. Quem é melhor? Aquele que o pai percebe que tem mais afinidade, que a mãe percebe que há mais carinho, que os irmãos veem que ganham um presente diferente, que aquele recebe um mimo diferenciado. E ele mesmo sendo considerado um dos patriarcas da nossa fé, ele também cometeu erros dentro da nossa casa, porque nós, mesmo igreja, também estamos sujeitos a erros culturais, que são erros do dia a dia que muitas vezes passa despercebido. Então, na história de José, que é uma história muito forte que nós conhecemos,
toda a sua trajetória difícil, nós sabemos que no final houve um propósito de Deus para isto. Mas ela só começou por uma desestrutura familiar dentro daquela casa. Porque Jacó mostrou que havia uma preferência entre os irmãos. E ali gerou ciúme, ali gerou comparação, ali gerou diminuição, ali gerou baixa autoestima entre esses irmãos. E assim como a palavra diz, eles não conseguiam viver amigavelmente. Então, antes disso, ele mostrou preferência também por uma esposa, que nós já conhecemos a história. E Lia já se sentia mal amada, Lia já se sentia não querida. E porque ela não se sentia bem, ela era uma mulher frustrada. A palavra diz que ela tinha olhos tristes, um olhar triste, provavelmente podia até estar deprimida naquela época. E muitas vezes ela criando aqueles filhos que não era da mesma esposa, porque daí Jacó teve então José com a outra esposa, fez com que já houvesse naturalmente uma divisão naquela família. E muitas vezes os irmãos devem ter visto a mãe chorando ou reclamando. Então houve uma preferência. Jacó não soube administrar de forma correta, como um pai e um líder naquela família. A mãe era triste e amargurada, passou de certa forma essas referências de dor, de emoções para os seus filhos, onde ali naturalmente todos se aceitavam, mas ainda havia um descrédito. A casa de Jacó era dividida, mas em tudo Deus teve um propósito naquele momento. Ele não soube administrar as emoções, e então influenciou seus filhos em suas escolhas. E hoje em dia, muitas vezes, nós somos assim. Nós mesmo, dentro de uma família cristã, nós não conseguimos administrar nossas emoções e acabamos colocando a criação dos nossos filhos de acordo com o que os nossos pais nos ensinaram, vivendo às vezes uma frustração de ensino e não sabemos educar da forma correta, porque estamos educando não o que o Espírito Santo tem nos guiado, mas o que as nossas emoções têm nos mostrado dentro dos conflitos da nossa casa. Ele não soube reconhecer as diferenças, mas José soube reconhecer a sua identidade. Tudo que Jacó, tudo que os ensinos mostraram para ele desde criança foi o que fortaleceu ele no tempo do deserto, quando ele foi vendido, quando ele como escravo, todas as injúrias, as injustiças que ele viveu, o fortalecimento do ensino na palavra fortaleceu ele. Mas mesmo assim ele tinha raízes de amargura, que ele só conseguiu receber o propósito do Senhor quando ele realmente liberou perdão para esses irmãos. Acontece que quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós não sabemos educar nossos filhos da maneira correta. E educamos eles baseados no que os outros nos mostram, no que a TV nos guia, ou no que muitas vezes as redes sociais nos ensinam, e não estamos fazendo tudo de acordo com o que a palavra nos diz. E todos nós estamos sujeitos, porque nós vemos vários pais na Bíblia, ou mães, que também erraram com seus filhos. Como foi o caso do profeta Eli, que não sabia corrigir os seus filhos. Muitas vezes, por um pai carrasco que nós tivemos na nossa infância, nós não sabemos corrigir os filhos, porque nós queremos ser amigo dos filhos, para que eles não vivam o que nós vivemos na nossa infância. Este também é um erro. Muitas vezes nós não sabemos, então, dizer não, damos muitas coisas aos filhos, porque nós tivemos limitação de ganhar coisas na nossa infância. Isto também não está certo. Muitas vezes nós somos rígidos demais com os filhos, porque na nossa adolescência ou infância,
nós vivemos uma vida muito livre e fizeram muitas coisas erradas e hoje querem corrigir os seus filhos com mais rigidez para que não repetissem esses erros. Tudo isso é baseado em uma cultura que nós vivemos dentro das nossas casas e que muitas vezes está errado, porque não é baseado no que a palavra nos ensina, no que a Bíblia nos mostra, mas é baseado nas nossas emoções. E não é o que deveria ser. Assim como Jacó, por momentos, não soube conduzir ali dentro daquela casa essas situações. Mas tudo tem propósito. E o Senhor guiou o propósito final. Que nós sabemos que deu tudo certo. Deu tudo certo porque José soube perdoar. E ele soube ver que a maldição havia se tornado bênção para o propósito que Deus havia naquela época. Nós devemos ouvir mais a voz do Espírito Santo do que as vozes do que os avós dizem sobre a criação dos filhos, sobre o que os amigos dizem, ou sobre o que alguns conceitos falam, para que então possamos ser mais certeiros e não baseado no que ouvimos a respeito de educação. José então ele deixou o coração aberto para o perdão, e foi assim que ele se salvou de tudo que ele viveu, da prisão, de todos os processos tristes que ele viveu, e também salvou a família dele para que não perecesse, não morresse de fome naquela época da seca. E tudo teve propósito, porque no final Deus faz tudo conforme a sua vontade, amém? E isto mostra que, como estamos sendo como pais, como estamos sendo como filhos? Vamos perpetuar algo errado que nós aprendemos por meio dos nossos sofrimentos? Estamos liberando perdão para sermos perdoados? Estamos também sabendo conviver uns com os outros da forma como o Senhor nos pede para viver? Estamos com o coração aberto para que possamos enxergar o que Deus tem de propósito naquela vida difícil? Porque estamos perpetuando os sofismas e os traumas ao invés da libertação do passado, e estamos seguindo em frente, deixando para trás o que não é de Deus. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos nesses dias, como nós devemos continuar sendo como filhos, ou que nós erramos como filhos e é tempo de buscar transformação, libertação por meio do perdão. E que nós possamos ser os pais que o Senhor quer que sejamos por meio do conhecimento da verdade e não pelos nossos achismos e aquilo que o mundo nos ensina a sermos. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, eu vou tentar aplicar o que tu falou. Não é fácil, mas glória a Deus, é necessário. Às vezes a gente erra, como a Thaís falou, por dois tipos de comportamento. Ou a gente repete coisas erradas, ou a gente tem tanta vontade de não errar que a gente erra de outro jeito. A gente quer fazer totalmente diferente dos pais, ou a gente acaba fazendo igual. Quando na verdade nós temos um pai que quer nos ensinar um novo caminho. Eu estava no retiro sábado de manhã e esse assunto aqui ele é incrível. Nós falamos sobre paternidade no retiro. Foi o tema do retiro, né, Raul? E no final da palavra, antes de almoçar, uma jovem, na verdade 2 jovens me cercaram, elas estão aqui. E uma delas me perguntou algo bem capcioso, bem interessante. Ela me disse assim: pastor, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta. Você acredita em maldição hereditária? Existe ou não existe? E se existe, como é que se desfaz isso? E eu disse para ela que biblicamente existe maldição hereditária. Só que não é como algumas pessoas pensam. Porque algumas pessoas pensam que às vezes eu já estou em Cristo 10 anos, 20 anos e ainda tenho uma maldição hereditária. Existem maldições hereditárias. Nós vemos famílias que o vô era alcoólatra, o pai é alcoólatra e o filho é alcoólatra. Nós vemos famílias que dão errado na vida financeira, o bisavô, o vô, o pai e o filho. É uma maldição de miséria. Nós vemos famílias com casos de ira, de brigas, e aquilo vai passando. Maldições de enfermidades.
Só que agora nós devemos entender uma coisa: como é que se quebra uma maldição hereditária? Eu entendo que todas as maldições são quebradas espiritualmente quando eu entrego minha vida a Jesus e me coloco debaixo do seu senhorio. Então, quando eu aceito a Cristo e eu me sujeito a Cristo, as maldições espirituais são quebradas. É rompido o jugo, é rompida a cadeia, não há mais nada espiritual que me prenda naquilo. Mas o que existe ainda muitas vezes? E é o que a Thaís está falando aqui, o que ela falou. Existe a maldição cultural. Não é mais a maldição espiritual que me prende, mas é a cultura do que eu vi a vida inteira na casa dos meus pais. Se às vezes eu cresci num ambiente que todo mundo briga e todo mundo grita, eu vou achar normal, quando eu casar, eu gritar e brigar para resolver as coisas. Eu nem vou me dar conta, mas daqui a pouco eu estou fazendo igual, porque eu cresci num ambiente assim. Quando a Bíblia diz que nós não devemos agir com ira. Inclusive a Bíblia diz: você pode se irar, mas você não pode pecar. Então, se você está irado, vai orar, vai te acalmar, mas não começa a gritar, não começa a ofender, não começa a tentar achar o culpado no outro. Não é assim que se resolve as coisas. Então, existem padrões que às vezes nós seguimos e que estão inconscientemente implantados na cultura que nós aprendemos, sem palavras, mas pelas atitudes. Às vezes na sua família era normal mentir. Não que o seu pai tenha dito: você pode mentir. Certamente ele disse: você não pode mentir. Mas quando você atendia o telefone e era alguém que ele não queria, dizia: diz que o pai não está. Se o vizinho tal vier aqui, diz que o pai não está. E aí você aprendeu pelo exemplo que de vez em quando mentir não tem problema nenhum quando é para livrar minha pele. Veja, são questões culturais. É o que a Thaís falou aqui. Então a maldição espiritual em Cristo, ela foi quebrada quando você entregou sua vida a Cristo. As potestades, os demônios não têm mais poder espiritual sobre a sua vida. Mas você precisa passar por uma transformação de mente. É o que Paulo fala em Romanos 12:2, e ele fala para a igreja: sejam agora então transformados pela renovação da vossa mente. Viver uma família feliz exige sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que então a gente possa ouvir o que a palavra diz, o que o Espírito Santo diz, ao invés de ficar ouvindo essa voz dos maus exemplos às vezes que nós tivemos na nossa vida. Então eu quero dar outro exemplo bíblico em 1 Samuel capítulo 20, versículo 30 em diante. Nós temos a história de um pai e de um filho, que são bem conhecidos. O pai é Saul, era rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Deus escolheu ele, mas ele se corrompeu. Saul, depois de um tempo, achou que não precisava mais do profeta, que não precisava mais dos amigos e que não precisava mais de Deus. Eu sou autossuficiente, eu me basto, eu dou um jeito. E aí começa todo o pecado, Todo pecado começa no orgulho. Onde é que começa o pecado? No orgulho. Depois ele vira desobediência, mas ele primeiro é um sentimento chamado orgulho. Quando eu acho que eu sou mais, ou que eu sou suficiente. E aí Saul se tornou um homem repreensível, um homem que tinha defeitos, e Deus decidiu que futuramente levantaria um novo rei para Israel. Deus já escolheu ele, chamado Davi. Só que ele era um adolescente, ele precisava ser preparado, e Deus estava preparando ele. E Davi foi trabalhar com Saul, porque Davi derrotou o gigante Golias. Só que Saul tinha vários filhos, e Saul tinha um filho mais velho, que seria o herdeiro do trono. O nome dele era Jonatas. Jonatas, ao contrário do pai, era um homem temente a Deus.
Olha só, o pai se corrompeu, mas o filho ainda sabia o que era certo e o que era errado. Então, nós vemos que Jonatas cria uma amizade com Davi. Davi era aquele soldado que estava morando no palácio, que ganhou a sua irmã em casamento, se tornou cunhado. Mas um dia Saul decide matar Davi e começa a tramar um plano para matar Davi. Ele estava com raiva de Davi, ele estava com ciúmes de Davi. Mas Jonatas era um homem honesto. Quando Davi disse para ele: olha, o seu pai quer me matar, Jonatas disse: não pode ser verdade. Jonatas era puro de coração. Ele achava que o seu pai não queria matar Davi. Mas então ele foi jantar com o pai e conversar para ver o que o pai pensava. E aqui nessa conversa nós vemos o que o pai pensava. 1 Samuel 20:30. Então se acendeu a ira de Saul contra o seu filho Jonatas e disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, não sei eu que você escolheu o filho de Jessé para a vergonha de tua mãe e para a vergonha do recato, para a tua vergonha e para a vergonha do recato da tua mãe. Pois enquanto o filho de Jessé é Davi, viver sobre essa terra, nem tu estarás seguro, nem seguro estará o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que ele há de morrer? O que ele fez? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, e com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já estava determinado a matar Davi. Veja, aqui nós temos um pai e um filho com ideias diferentes. Aqui nós temos um conflito de gerações. O pai pensava de um jeito e estava andando num caminho de pecado nesse caso. Mas o filho pensava de outro jeito. O pai queria matar Davi, o filho queria ser amigo de Davi. O filho não via problema nenhum no povo cantar músicas para Davi. Havia um conflito nessa família. Novamente um conflito, e dessa vez um conflito de gerações. Muitas vezes nós vemos isso hoje em dia. Pais pensam de um jeito e filhos pensam de outro. Muitas vezes os pais estão corretos e os filhos não estão. Aqui é um exemplo contrário: o pai estava perdido e o filho estava indo no caminho certo. E é normal, muitas vezes, apenas pela diferença de geração, nós pensarmos diferente dos nossos pais. Às vezes nossos pais, eles, por conta das dificuldades que tiveram na sua vida, têm um pouco mais de medo diante de algumas circunstâncias. E os jovens às vezes são mais corajosos. Outras vezes os filhos estão acanhados e os pais dizem: vai. É normal termos opiniões diferentes. E por vezes é normal os pais errarem, ou os filhos errarem no caminho, se tornarem repreensíveis. E aí, como que eu lido com isso? Como que eu lido com uma pessoa que deveria me dar o exemplo e não dá? Como eu lido com uma pessoa que deveria me honrar, mas não me honra? Que deveria me proteger, mas não me protege? Com uma pessoa que deveria demonstrar amor, mas não demonstra. Isso aqui serve para o casamento. E é muito interessante essa história, porque Jonatas conhece todos os defeitos do seu pai. Mas o mais belo é que Jonatas, ele não concorda com seu pai, ele demonstra que seu pai está errado. Ele diz: pai, o que Davi fez? Pai, não é certo o que tu está fazendo. Tanto que ele vai até Davi e diz: Davi, fuja, pois o meu pai quer te matar. Ele protege o inocente. Mas ainda assim, ele não desonra o seu pai. Olha só, o pai indo no caminho errado,
Mas o filho, apesar de não concordar, apesar de ter uma visão diferente, decide honrar o seu pai. E você quer ver um exemplo? Jonatas continua lutando no exército ao lado do pai. Tanto que Jonatas morre. Podemos ler no capítulo 31, não precisamos ler, mas no capítulo 31, versículo 2, mostra Jonatas morrendo numa batalha, lutando para defender o seu pai dos filisteus. Jonatas morre lutando em prol do seu pai, apesar dele ter se tornado um homem de caminhos errados. Por que isso? Porque Jonatas entendia que honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor. Jonatas entendia que honrar pai e mãe não depende se meu pai está certo ou está errado. Honra, respeito e cuidado não tem a ver com concordar ou não concordar. Isso vale para os filhos também. Às vezes o nosso filho está indo num caminho que eu não concordo, ou tomou decisões que eu não concordo. Amar, cuidar, respeitar e proteger esse filho continua sendo o dever dos pais, mesmo que esse filho tenha tomado um caminho torto. Pelo contrário, talvez é aí que ele precisa mais ainda do teu amor. Tem pais que quando o filho toma uma decisão errada, estão prontos para expulsar de casa, para fazer. É aí que ele precisa do teu abraço. É aí que ele precisa da porta aberta. Nunca diga, filho, você não tem como voltar. Não, a porta tem que estar sempre aberta, porque se o nosso Deus e Pai, Ele é um Pai que esperava o filho pródigo na porta, quem somos nós para não esperar nossos filhos na porta? Amém? Isso não quer dizer que vamos concordar. Eu posso discordar veementemente de uma posição, de uma opinião, de uma atitude, e ainda assim expressar respeito e amor. E esse é o meu dever como cristão. Por isso Jonatas é um exemplo para nós. Ele não concorda com o pai. Ele sabe que o pai está num caminho errado, mas ele continua amando e honrando seu pai. Talvez alguns aqui passaram por situações difíceis envolvendo seu pai ou a sua mãe. Talvez alguns aqui não tiveram seu pai presente na sua educação. Quem sabe o teu pai, você foi criado talvez numa família que foi separada e seu pai não esteve muito presente. Ou talvez ele estava dentro de casa, mas estava ausente no sentido do coração. Talvez o seu pai praticou coisas que te machucaram. Talvez a tua mãe lançou palavras que não eram boas, atitudes. Talvez você diga assim, pastor, eles até me amaldiçoaram. Acontece às vezes. O jovem escolhe uma moça, ou a moça escolhe um rapaz, a família não gosta e amaldiçoa. Esse teu casamento vai dar errado. Tu vai ser infeliz. Sabe o que você faz com essa maldição? Você lança na cruz, porque na cruz foram quebradas todas as maldições. Amém? A palavra do teu Pai Celeste é mais poderosa do que a palavra dos teus pais nessa terra. Mas ainda assim há um caminho para o perdão, para a honra e para o respeito. Ainda assim Deus espera de você perdão, honra e respeito. E eu estou falando aqui talvez com pessoas que estão com essa situação. Se teus pais estão vivos, adianta o teu relógio para fazer isso o mais breve possível, de procurar, e você dizer palavras de perdão, de honra e de respeito. Não quer dizer que você concorda, não quer dizer que você está exigindo que ele mude, apenas dizer assim, Deus me alcançou, o amor de Deus está no meu coração, e eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te perdoo, eu quero te dar um abraço. Amém? Jonatas nos dá o exemplo, porque se esse teu pai envelhecer, se essa tua mãe envelhecer e tiver problemas de saúde, que honra se você puder cuidar dessa pessoa. Que honra se você talvez não foi bem cuidado e agora você vai dar o que você não recebeu. E aí eu lembro do testemunho do pastor Vilmar. É muito forte.
Quem aqui já ouviu o testemunho do pastor Vilmar sobre o seu pai? É muito forte. Ele e o pai tiveram problemas graves antes dele se converter. O pai era alcoólatra, era violento. O pastor Vilmar vem para Novo Hamburgo e se converte. Um dia Deus diz: agora vai lá e perdoa teu pai. E quando ele vai, ele encontra o pai numa situação terrível. E ele decide amar, cuidar e proteger daquele pai que foi alcoólatra, que bateu nele, que fazia um monte de coisa errada. Resultado, ele traz o pai com ele, ele cuida do pai. Nos últimos anos, Deus dá a ele essa graça de cuidar do seu pai. O seu pai se converte, o seu pai é salvo antes de partir para o Senhor. Podemos aplaudir a Cristo. Deus é maravilhoso, aleluia. Isso é ser como Jonatas. Isso é ser como Jonatas, um filho temente a Deus. Quem aqui já é pai ou mãe? Levanta a mão. Se eu perguntar quem aqui é filho ou filha, todo mundo. Hã? Todo mundo é filho. Mas eu oro para que todos tenham a graça de um dia se tornar pai ou mãe. Porque eu tenho a impressão de que quando nós nos tornamos pais, nós entendemos um pouquinho mais o que é o amor de Deus. Porque nós carregamos no colo um ser que nós nos entregamos totalmente, que Ele não tem nada para nos dar em troca. O nome disso é graça. E é o mesmo tipo de amor que Deus tem por nós. Porque nós não podemos dar nada em troca do que Deus nos dá. Mas ainda assim Deus nos ama. E quando o seu filho erra, você não abandona. Assim Deus também não nos abandona. Amém? Você quer entender a graça melhor? Tenha um filho. Você vai ver como Deus tem paciência com a gente. Se nós que somos maus damos coisas boas, imagina Deus. Imagina Deus como Ele cuida de nós. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, fala sobre isso que nós falamos aqui. O dever dos filhos aos pais é um mandamento da Bíblia. É um mandamento que está na mais alta lei da Bíblia, que são os 10 mandamentos. Quando Deus quis resumir tudo que no mínimo devíamos viver, Ele mandou os 10 mandamentos. Êxodo 20, 12. O que nos diz lá? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrarás o teu pai e a tua mãe. É interessante que não é só um pai. A Bíblia nunca foi machista. Tem gente que diz que a Bíblia é machista. Deus, Ele nos criou homem e mulher. Deus não é machista e nem feminista. Esses dois extremos não agradam a Deus. Ele diz: honra o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uma promessa. Quem cuidar do pai e da mãe, quem honrar, quem respeitar, vai ter uma vida longa e abençoada nessa terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Volto a dizer, honrar não significa concordar com tudo. Honrar não significa apoiar todas as ideias. Às vezes os jovens cristãos me perguntam: pastor, como é que eu vou honrar o meu pai se ele não é cristão, se ele nem entende o evangelho? Aí que você tem que honrar mais ainda, porque através da tua honra, do teu respeito, o amor de Deus vai chegar no coração do teu pai. Honrar não quer dizer concordar com tudo, mas quer dizer estar próximo e ser respeitoso. Se aos pais, se aos filhos Deus diz honra, honre teu pai e a tua mãe. Aos pais Deus dá um conselho muito forte que está em Efésios capítulo 6. Podemos abrir a Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 4. Deus fala aos pais: e vocês, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas criem os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor.
Coloca para nós na NTLH esse versículo 6, na nova tradução, versículo 4, na nova tradução da linguagem de hoje. É muito interessante. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Existe o jeito certo de corrigirmos e ensinarmos nossos filhos. Às vezes, no mundo, existem duas ideias bem extremas sobre educação. Existe aquela ideia de que disciplina é eu surrar o meu filho, e é eu que sou autoridade, é eu que mando, e ele tem que ficar quieto, e isso produz pessoas com ira no coração. Mas do outro lado, do outro extremo, está uma outra filosofia também mundana que diz que as crianças vão aprender sozinhas. Deixe solto, deixe eles experimentar o mundo, eles vão achar o caminho deles, não deve levantar a mão para o filho, não deve pegar uma varinha, não deve pegar o chinelo, quase que o filho é mais elevado que você dentro de casa. Isso também está errado. Quando a Bíblia diz não provoquem os vossos filhos a ira, quer dizer que a minha correção ela tem que ser na dose certa. Diz que nós devemos corrigir, na correção do Senhor. Como é que é a correção bíblica? Vamos ler lá em 2 Timóteo 2, 25. 2 Timóteo, Paulo ensina para Timóteo o jeito certo de corrigir, como se corrige na igreja, como se corrige as pessoas. É a mesma forma que devemos corrigir os nossos filhos. Diz aqui, disciplinando, na NTLH diz que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrepender e de virem conhecer a verdade. Na NAA, na Nova Almeida atualizada, diz assim, discipline com mansidão aqueles que se opõem, tendo a expectativa de que Deus irá conceder o arrependimento. Então eu devo corrigir, mas com mansidão. Não é com ira que se corrige um filho. Mas como é que a Bíblia fala da vara? Como é que a Bíblia fala? Sim, há casos extremos que precisamos usar a vara, mas não usar a vara com ira. O que quer dizer? Pai, mãe, quando você está naquela fúria santa, deixa acalmar a fúria para depois corrigir o filho. Filho, vai para o quarto, depois nós vamos conversar. Porque se você corrigir naquela hora, você vai falar o que não deve, você vai agir como não deve, e você vai provocar o seu filho a ira. E ao invés de ensinar, você vai machucar. Existe o jeito certo de corrigir. Correção se faz com amor. Como se corrige? Com amor. Olha, eu acho que eu fui a criança que mais levou varado. Pelo menos dos 6 aos 10 foi difícil. Mas eu me lembro que cada vez que minha mãe pegava a vara, ela chorava. Isso me tocava. Porque eu vi que a minha mãe, ela não usava a vara em mim com alegria. Ela chorava de tristeza de ter que fazer aquilo. Mas ela dizia, filho, a mãe vai usar a vara para que tu se torne um bom homem. Para te ensinar, porque a mãe te ama. Está errado o que tu está fazendo. Sabe, eu era um menino difícil. Eu acho que deu certo o que minha mãe tentou fazer. Amém? Então, há crianças e crianças. A nossa Laura é mais fácil. Raramente a gente precisou usar a vara. Geralmente eu falo, ela já é mais... Eu não era assim. Eu desafiava. E eu retrucava. E não bastava só a palavra comigo. Mas veja,
Cada um precisa conhecer o seu filho, porque nós estamos carregando coisas preciosas que Deus nos deu, amém? Os jovens que estão aqui, prestem atenção, vocês estão aprendendo muito para algo que vocês vão usar no futuro de vocês. Quem aqui é casado e não tem filhos ainda? Levanta a mão. Deseja ter, levante a mão bem alto. Amém, vocês vão ter filhos abençoados. Vão ser pais e mães abençoados. Quem aqui é solteiro, mas quer formar uma família um dia? Levanta a mão. Ó, tem um monte de jovens aí. Olha, pode olhar para o lado. Pode olhar para o lado. Amém? Não tem problema. Olhar não é pecado, sabia? O problema é o jeito que tu olha. É? Olhar não é pecado. Achar bonito não é pecado. O problema é o que tu faz com isso. Então a gente tem que pensar que a família é um presente de Deus. Em Salmo 127, versículo 4. E aí eu quero ler esse texto com você. Eu quero convidar o irmão que toca o piano para vir aqui. Nós queremos depois estar orando pelos jovens que vieram do retiro, então eu não vou me alongar. Mas eu quero dar essa última palavra. Salmo 127, versículo 4, nos fala, um texto muito conhecido, uma comparação bíblica sobre os filhos. 127, versículo 4. Eu quero pedir para o irmão Marco fazer aquilo que eu pedi, irmão. Eu vou fazer uma coisa também aqui. Vou pegar esse microfone aqui do pastor Paulo, que vai facilitar para a explicação que eu vou dar para vocês. Você está ligado? Eu vou ligar ele. Isso. Então, irmãos, está funcionando. Aqui diz o que para nós? Salmo 127, versículo 4. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava, não será envergonhado quando pelejar contra o inimigo à sua porta. A Bíblia diz que como flecha na mão do guerreiro são os filhos. Há um tempo atrás eu já usei essa figura, mas eu acho muito interessante. Quando nós nascemos, nós somos uma vara pequenininha. Depois nós crescemos e nos tornamos uma vara grande. E sabe que com o passar do tempo, da vida, às vezes essa vara vai se dobrando. Ela vai se inclinando, vai ficando mais velha. Às vezes na vida o peso peso da vida vai pesando sobre nós e nós vamos nos inclinando. E aí parece que essa vara já não serve mais para muita coisa. Mas aí é a hora que ela se torna uma flecha. Se torna um arco. Enquanto aquela vara fininha é a flecha. A Bíblia diz que os filhos são como flechas. Então os pais são como arcos. Tem tempo de ser flecha e tem tempo de ser arco. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tem tempo da flecha ficar lá na aljava. Tem tempo da flecha estar na mão do guerreiro. E tem tempo da flecha ser lançada. A flecha parada não serve para nada. O arco, se não se dobrar, também não serve para muita coisa. Mas se ele se dobrar, se ele se prostrar, se ele se sujeitar a Deus, se ele se humilhar, ele deixa de ser apenas uma vara e ele se torna um arco. E um arco só tem utilidade
se ele carregar consigo a flecha. E aqui nós vemos que antigas flechas, pequenininhas, crescem e se tornam arcos. O pai, o filho, a mãe, a filha, os pais, os filhos. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Tem coisas que você não vai conseguir alcançar, mas os seus filhos vão alcançar. O guerreiro, ele não consegue chegar no soldado que está lá do outro lado, mas a flecha chega. O guerreiro não consegue atravessar a muralha, mas a flecha atravessa a muralha. O guerreiro não consegue atravessar o pântano, mas a flecha atravessa o pântano. As flechas vão bem mais longe do que os arcos, mas o arco se alegra, porque ele não tem sentido sem a flecha. Ele se completa na flecha. Pais, nós devemos nos alegrar com os filhos que Deus nos deu e que eles vão mais longe do que nós. Filhos, nós devemos nos alegrar com os pais que Deus nos deu e saber que eles são a base do envio de Deus para as nossas vidas. Até mesmo o pai Jacó, que não foi perfeito, como a Thaís falou, mas ele teve pontos positivos. Ele ensinou a palavra de Deus para o seu filho José, e foi por causa da palavra que o filho José conseguiu perdoar os irmãos. E foi por causa da palavra que o filho José conseguiu trazer a família toda para o Egito, se tornou o governador. Sabe, nossos pais não são perfeitos, mas eu tenho certeza que se você parar para pensar, tem muitas coisas boas que Deus usou eles para as nossas vidas. Por fim, eu assisti esses tempos uma competição nas Olimpíadas. Eu vi lá os flecheiros lançando suas flechas. Eu achei interessante que os alvos estavam retos, mas eles não lançavam a flecha para frente, eles lançavam a flecha para o alto. Vocês já viram isso? Que eles não lançam as flechas na linha reta, eles lançam as flechas para o alto. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que há uma pressão, há um peso da atmosfera, há uma pressão da vida, há uma pressão do mundo que coloca sempre as coisas para baixo. O mundo sempre vai dizer para o seu filho que ele não vai chegar lá. O mundo sempre vai dizer para você que você não vai chegar lá. Ele sempre vai dizer para você que você é menos. Por isso que nós, pais, precisamos lançar nossos filhos para o alto. Devemos lançá-los na direção de Deus, e aí eles vão chegar no alvo que eles devem chegar. Nossos filhos vão cumprir o seu propósito. O propósito da flecha é chegar lá no alvo para onde ela está sendo arremessada. Funciona. Aleluia. Segundo a minha esposa, esse negócio de fazer arco e flecha é algo ancestral, porque eu tenho origens indígenas. Ela diz: agora tu está botando o teu lado índio para fora. Mas é interessante ver como cada versículo da Bíblia é profundo. Cada versículo da Bíblia tem muito a nos ensinar. Existe um livro chamado Como Flechas, escrito pelo Luciano Subirá, que fala sobre isso. Ele usa, no livro inteiro, ele trabalha a partir desse exemplo. Pais, jovens, vocês podem comprar esse livro, tem na internet, e aprender um pouco mais sobre paternidade. Eu quero, nessa noite, orar junto com você. Quero orar pela sua família, quero orar pelos seus filhos. Mas antes, vamos orar pelos jovens que vieram do retiro. Cadê os jovens que vieram do retiro? Venham aqui, quero convidar vocês todos a subirem aqui em cima. Eu vou tirar minha flecha daqui, meu arco. Viu, pastor? Não acertei nenhuma lâmpada. Estavam orando aqui, viu? Os irmãos da filmagem.
Os irmãos do som, eles estavam todos em jejum e oração há dias. Olha só, isso aqui é só uma parte. Nós tínhamos 103, 104 jovens no retiro. Glória a Deus. Foi um retiro abençoado. Aleluia. E aí, quem é que quer contar algum testemunho do que Deus fez na tua vida no retiro, no teu interior? Quem é que quer contar um testemunho? Vini? E aí, Vini? Tudo certo? Bem, foi o primeiro retiro, na verdade. E a experiência é sensacional, é totalmente diferente do que normalmente o que eu já senti, sabe? Porque quando você vai nos cultos, sente a presença de Deus, você muitas vezes volta para casa e tem muitas distrações que acabam te tirando disso, sabe? Então, esse retiro foi um retiro que falava sobre paternidade. E eu me lembrei de muitos anos atrás que eu acabei tendo alguns problemas com o meu pai. E fez com que eu acabasse cortando relações com ele. E daí, esse retiro me lembrou de que eu sou filho de Deus, que eu sou um templo de Deus, sabe? E eu vou ir achar o contato do meu pai, alguma coisa do tipo, e vou perdoar ele pelo que ele fez comigo. Aleluia. Não só perdoar o meu pai, mas também pedir perdão para ele pelo jeito que eu tratei ele, desse tipo de coisa. Eu não sei o que vai acontecer, eu ainda sinto medo do que pode acontecer, mas como Deus me mostrou que eu preciso fazer a minha parte. Aleluia. Aleluia. Quem mais tem um testemunho? Fiquem à vontade, quem mais tem um testemunho? Raul, vem cá então. Raul vai contar um testemunho geral. Tem muitos testemunhos, então lê aí. Boa noite, irmãos. A gente pediu alguns testemunhos e eu recebi vários, assim. Alguns me chamam a atenção, como uma menina que falou que há mais de 10 anos ela carregava um peso na situação dela com o pai dela. E no retiro ela sentiu que foi totalmente liberta disso. Um outro rapaz, ele foi no retiro porque uma tia dele, que não mora mais aqui no Rio Grande do Sul, me chamou de Santa Catarina e disse: eu quero pagar o retiro para ele. E eu nem sei se ele vai ir. E na última semana, 2 dias antes do retiro, ele respondeu as minhas mensagens que há mais de 2 meses eu mandava para ele. E ele foi e ele me mandou uma mensagem agora que disse que... Ele disse: cara, eu nunca tive um final de semana como esse. Foi impactante o que o Senhor fez na minha vida. Eu nunca senti coisas que eu senti no meu coração. E eu quero estar no meio de vocês, porque entendi o que tu falou sobre família. Um outro que me chamou a atenção foi de uma menina que nós estávamos aqui, colocamos todo mundo no ônibus e alguns galões de água estavam ali fora, e o Jonathan estava comigo. Ele disse: vamos guardar os galões. E aí o Zilmar estava aqui para fechar a igreja. Eu disse: cara, mas nós já estamos atrasados, porque eu tô com sucos pro pessoal dar na janta, mas vamos guardar os galões. Saímos para guardar os galões. Quando saímos para a rua, o Zilmar estava com a menina e disse: a menina veio pro culto. Daí eu disse: não tem culto. Ela disse que há alguns dias atrás eu estava no hospital geral tirando sangue, e uma menina falou para mim: vai no encontro de fé. E daí ela disse: hoje eu vim. Daí eu olhei para a menina, olhei para o Jonathan. Cadê o Joe? Tá aqui. E daí o Joe olhou para mim e disse: ela vai no retiro? Daí eu disse: não quer ir no retiro? Daí ela disse: no retiro? Mas agora? Daí eu disse: não, vai amanhã às 7h30, eu te pego na tua casa, me dá o teu telefone. Daí ela me passou o telefone, eu passei para minha esposa. Na sexta noite, ainda 1h30 da manhã, ela respondeu que iria. 7h30 nós estávamos lá buscando ela. E ela estava no retiro. E agora aqui, quando nós estávamos tirando o ônibus, ela disse: muito obrigado por isso. Ela disse: eu entendi que realmente Deus tinha um propósito na minha vida.
E nós entendemos que não foi os galões de água, mas foi Deus que já havia preparado o momento, a circunstância, o atraso para que ela estivesse lá em nosso meio. Teve uma outra menina que foi e diversas coisas ela estava envolvida, e ela ficou muito brava porque ela achou que o retiro era uma colônia de férias e não um lugar para ficar rezando, como as palavras dela. E ela estava muito fechada. Mas hoje a minha esposa orou com ela, ela entregou a vida para Jesus, ela disse: glória a Deus por isso. Então saiba você que às vezes, se você não tem filhos, ou se os teus filhos já não têm mais a idade para isso, patrocine alguém. Nós recebemos vários patrocínios, e aqueles que patrocinaram, vocês são parte disso. Porque muitos que não poderiam, pela fé, eu falei para o pastor Dionísio: eu vou ser louco que nem tu, e vou colocar todo mundo. Quem chegar em mim e disser que vai, vai. E o pastor Dionísio disse para mim: seja louco como eu. E o Deus que é mais louco que nós, porque nós não entendemos as loucuras de Deus, vai suprir. E em nome de Jesus, ainda faltam alguns valores, mas nós cremos que até amanhã, o dia do pagamento, vai estar tudo suprido. Porque nada é por nós e para nós, mas é tudo sobre Ele e para Ele. Amém? Eu quero pedir uma coisa. Quero pedir que vocês todos venham aqui embaixo, aqui na frente. Os jovens. E eu sei que muitos aqui têm a família aqui junto. Tem o pai, a mãe. Alguns foram convidados especialmente para estar aqui hoje, nesse dia, com seus filhos. Alguns dos pais não estão aqui. Daí nós vamos ter pais espirituais. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé. E os pais dos jovens, venham aqui abraçar os seus filhos aqui na frente. Venham aqui na frente abraçar os filhos de vocês. E toda a igreja vai impor as mãos. Vamos abençoar esses jovens. Quero convidar o pastor Paulo para estar guiando essa oração conosco. Se você é pai, mãe, seu filho está aqui, venha aqui à frente. Se você vê algum jovem sozinho e você sentir de vir abraçar ele, venha abraçar ele aqui na frente. Nós somos todos pais e mães espirituais. Ajudamos a guiar esses meninos e meninas no caminho do Senhor. E nós cremos num Deus que trabalha de geração em geração. Um Deus que converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Vamos orar por esses jovens e depois vamos orar por todas as famílias. Estenda as mãos de vocês aqui para frente. Queremos te agradecer, Senhor, por esse final de semana, no teu propósito, na vida de cada um deles que foi lá. Obrigado pela palavra que foi semeada, Senhor, ela nunca volta vazia. Tu has de continuar operando, Senhor, agindo. Nós, hoje à noite, uma vez mais, como já foi orado antes do retiro e agora, abençoa o Senhor. Agora, esses que estão aqui com os pais, com os tios, com os amigos, abençoa, Senhor, cada um deles. Em o nome de Jesus, nós os declaramos vencedores, abençoados, crescendo na graça, na sabedoria que vem de Ti, Senhor. Abençoamos os jovens, Senhor, e todo dardo inflamado das trevas contra eles, nós quebramos agora, nós desfazemos agora, e declaramos, Senhor, esta geração de jovens cheia do Teu Espírito Santo, cheia da Tua presença. Em o nome de Jesus nós profetizamos, declaramos os céus abertos sobre a vida deles, Teu Espírito fluindo, agindo na vida deles. Dá-lhes graça, dom, sabedoria. Que eles cresçam, Senhor, em estatura, sabedoria, graça que vem de Ti. Levante a mão, igreja, diga: nós concordamos que essa geração seja abençoada, guardada, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. E oramos, Pai, por cada um que está aqui hoje à noite, que os filhos não são convertidos ainda. Oramos agora, tomamos autoridade, e agora em nome de Jesus ordenamos que toda obra maligna solte a vida deles, sejam salvos, liberta do droga, liberta do vício, em o nome de Jesus. Aonde tu estás agora, garoto e garota, nós te declaramos solto pelo poder do nome de Jesus, e ordenamos a Ti
força maligna, sai agora, retrocede. Este jovem, esta menina, esse menino não te pertence. Cristo verteu o sangue dele na cruz por eles. Leva alguém para pregar o evangelho para eles. Traz tua vida, Senhor. Traz tua vida, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Abençoa cada pai e cada mãe que está aqui. Seja renovado hoje à noite como foi pregado, cheio da tua sabedoria e da tua graça. Abençoa essa congregação. Levanta a mão bem alto e declara: eu declaro hoje à noite. Bem forte, diga: eu declaro hoje à noite, eu e a minha casa servindo ao Senhor, eu e a minha família guardada, abençoada debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. A tua casa é abençoada por o poder do nome de Jesus. Nós oramos e te abençoamos agora. Continue orando. Você que tem seu filho, sua filha aqui, abrace seu filho, sua filha, abrace seu pai, sua mãe. As crianças estão vindo da escolinha. Queremos orar por mais ainda, declarando a bênção sobre as gerações. Pai, nós pedimos, Senhor, dá sabedoria aos pais para educar os seus filhos. Dá, Senhor, sabedoria aos filhos para honrarem e amarem os seus pais, obedecerem, Senhor, cuidarem, protegerem. Pedimos, Pai, sobre estas famílias a tua bênção e a tua paz, Senhor. Que lá onde Satanás colocou as mãos, tentando desunir, tentando separar, toda maldição é quebrada, toda obra das trevas é desfeita. Os filhos são abençoados. Põe a mão sobre teu filho, tua filha, diz assim: eu te abençoo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre teu pai e diz assim: Senhor, obrigado. Abençoa meu pai, a minha mãe. Abençoa, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se tu sente de pedir perdão para o teu pai ou para o teu filho, se você sente de pedir perdão para o teu esposo, para a tua esposa, se você sente de dizer alguma palavra, diga agora esta palavra. Aí está Deus curando corações, aí está Deus libertando, trazendo paz, paz. Nós declaramos as bênçãos de Deus sobre esta família, a proteção de Deus sobre esta casa. O inimigo não roubará os nossos filhos, o inimigo não roubará os sonhos de Deus para os nossos filhos. Senhor, nós abençoamos esses pais, nós declaramos a tua bênção sobre eles. Agradecemos por cada um, Senhor, por cada uma, e declaramos que aquele pai, Senhor, que não está aqui hoje, que ainda não é salvo, também será alcançado. Abençoa, Deus, o esposo, a esposa, aquela esposa que ainda não é salva, aquele esposo que ainda não é salvo. Como foi orado aqui, nós declaramos salvação em nome de Jesus. Nós vamos continuar louvando a Deus, mas nós sentimos de fazer uma coisa. Com os pastores nós queremos, enquanto toca essa canção, abrir a oportunidade para todas as famílias que quiserem vir aqui à frente e receber oração. Os jovens que estão aqui podem dar um passinho para frente. Nós vamos passar com os pastores orando com as famílias de vocês, mas também queremos orar com todas as famílias que quiserem oração. Abençoamos o retorno de todos para casa depois. Nós vamos seguir orando aqui. Cumprimente o irmão que está do teu lado. Tem a lanchonete lá atrás também. Deus abençoe as famílias.